um texto que tem ecoado no meu coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas antes disso, eu quero agradecer aos meus pastores por essa oportunidade de poder estar aqui nessa noite, ministrando essa palavra. Agradeço porque é muito sério isso aqui. E eu quero, antes de entrar nesse texto, nós acabamos de ler, te dizer algo que veio me chamando a atenção. Na verdade, me chamou a atenção sábado lá em casa. Passaram algumas pessoas aqui para ministrar a palavra do Senhor alguns dias atrás. Eu quero trazer essas pessoas aqui para a gente iniciar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. A evangelista Isabel ministrou aqui a importância de Cristo ser o centro das nossas vidas. Ela trouxe Cristo para o centro e foi uma quinta-feira maravilhosa da presença do Senhor. Logo depois dela veio o evangelista Leonardo com uma palavra poderosa também, né? Dizendo, trouxe uma dinâmica aqui maravilhosa do poder, que as palavras têm a importância do poder da nossa palavra, sabe? Depois veio o evangelista Michel, que também trouxe uma palavra, uma revelação do céu. E algo me marcou ali que ele, dessa ministração que ele trouxe, que ele falou algo que chamou muita atenção para mim, porque nem sempre é a boa vontade, mas a obediência a Deus. Às vezes fazemos algumas coisas com boa vontade, mas ela precisa estar em segundo plano. A obediência a Deus precisa estar em primeiro plano. E aí depois veio a evangelista Daiane. Eu não me recordo da ordem, se eu falei na ordem certa, mas a evangelista Daiane veio, pregou sobre Mefibosete. Que coisa linda na mesa com o rei. Que palavra maravilhosa. E o Senhor fez grandes coisas aqui também. Aí agora o nosso evangelista Flávio ministrou. Que manhã maravilhosa. Quantos estavam aqui pela manhã? Ministrando aqui sobre a salvação. Que coisa linda, que presença maravilhosa. Como eu chorei ali em alguns momentos da mensagem. E nós aprendemos muito, um estudo sobre salvação. Se você não veio, venha, que tem sido maravilhoso as manhãs. E sabe, quando eu estava em casa pensando nessas pessoas que passaram aqui, nessas palavras que foram ministradas aqui, se eu pudesse colocar um tema para esses pregadores que passaram aqui, eu colocaria os improváveis de Deus que estavam aqui. Se a gente olhasse para o evangelista Michel, me esqueci do evangelista Renan também, que um domingo de glória esteve aqui também pela manhã. Ele estava na minha cabeça agora, eu olhei para ele, lembrei. E você olhar para o Michel, o que o Michel tem para nos oferecer? O que a evangelista Isabel tem dela mesmo para nos oferecer? Se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a grandeza de Deus. Homens improváveis que estiveram aqui, mulheres improváveis, e manifestaram o reino de Deus de uma forma poderosa. E mais um provável está aqui hoje. E a minha oração é que o Senhor me use também. Sabe? De uma forma poderosa, que Ele possa tocar o seu coração. Mas não é por causa de nós. É por causa dEle. É por causa de quem Ele é. As pessoas que passam aqui para ministrar a palavra, na verdade, não estamos aqui aparecendo por nós mesmos. Mas estamos aqui mostrando quem Deus é, de fato. Ao olhar para essas pessoas, você vê o que elas têm para oferecer de conteúdo. Nós não temos. Ora, buscamos sim. Mas o que pode ser tão glorioso quando a presença de Deus vem? E aí o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E essa palavra aqui surge através de outra palavra, que é a introdução que eu quero fazer com você nessa noite. E como a evangelista Daiane falou, eu também gosto muito de história. Queria até pedir para acender essa luz aqui, por favor. Eu gosto muito de contar história também, de ouvir história. E eu vou contar a história dessa mulher. Mas antes de eu entrar na história dessa mulher, deixa eu te dizer um relato aqui. Meu coração estava explodindo para Números capítulo 11. Moisés está com o povo tirando no deserto ali. Ele com a grande missão de tirar o povo do deserto e levar até a terra prometida. Nesse caminhar que Moisés está caminhando com o povo. Em Números capítulo 11 é muito interessante. Porque o povo começa a sentir saudade dos peixes que havia no Egito. E ali eles começam a murmurar diante de Moisés. Deus se ira com o povo ali. Só que Moisés se entristece. Sabe, a murmuração do povo acaba, chateando o profeta. Moisés, ele fica ali desgastado com aquilo. Porque Moisés estava diante de uma grande obra, mas havia os obstáculos. E o obstáculo era a reclamação do povo. E Moisés ali vendo essa reclamação, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, o que eu fiz para ter esse povo junto comigo? Dei de amamentar para eles por acaso? Está pesado. Ah, Senhor, se possível tira a minha vida. Eu não estou aguentando, sabe? E aí o Senhor, na sua maestria,
Ele chega para Moisés e fala assim: calma aí, Moisés, isso não é para a morte, não. Eu vou levantar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou te auxiliar. Levanta 70 homens aí, anciãos do povo, que seja superintendente. Escolhe esses homens aí, que do mesmo espírito que está sobre você, eu vou colocar sobre esses homens para que eles venham te auxiliar. E eles vão profetizar. E assim é feito. Do mesmo espírito que estava sobre Moisés, é colocado sobre a vida desses homens. E eles começam a profetizar. Eles começam a auxiliar o profeta ali. É como se fosse um escape para o Senhor que Moisés estava recebendo naquele momento. Só que o que me chama a atenção nisso aqui, por isso surgiu essa mensagem, é que quando Moisés sai do arraial e que os homens que profetizavam com ele saem também, continuam dois profetizando, Eldade e Medade. Vendo o moço que esses dois profetizavam, eles vão até Moisés e falam assim: Moisés, ainda tem dois profetizando lá. E Josué se coloca na frente e fala assim: Moisés, proíbe eles de profetizar. Moisés olha para Josué e fala assim: tem ciúme você deles? Quem dera a Deus houvesse mais profetas. Querido, isso é poderoso demais, preste atenção nisso. Quem estava falando isso não era qualquer um. Quem estava falando isso era Moisés. Moisés, o homem mais manso que havia naquela terra, naquele tempo. Homem esse que Deus respalda o seu momento de conduzir o povo, dizendo o seguinte: olha só, certa vez ele fala para, se não me falha a memória, para Miriam e para Arão: com vocês eu falo por profetas, visões, sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Moisés não era qualquer um. Moisés era um grande homem de Deus. Talvez seja isso que eu achei pesado nessa passagem, porque o homem não tinha vaidade. O que Moisés tinha era um desejo de profetas na terra. O desejo de Moisés era que houvesse mais homens de Deus naquele momento com ele. Sabe, talvez ele estava identificando algumas coisas que acontecem hoje. Querido, o reino de Deus não se movimenta como eu e você quer. Ele se movimenta como ele quer. Talvez no coração de Josué haveria ali um cuidado por causa da imagem de Moisés, pode ser. Mas como falou o evangelista Michel, a boa vontade não pode ultrapassar a obediência. Eu preciso estar ligado nos movimentos que Deus faz. Querido, nós estamos vivendo um tempo, e quando essa mensagem começou a ecoar no meu coração, eu comecei a ver algumas coisas. Vendo algumas pessoas se levantar para falar de algumas canções, sabe, discussões. E eu falei assim, em um tempo que a gente tinha que estar orando para Deus levantar mais profetas, eu estou aqui batendo boca com profetas? Peraí, o que está acontecendo? E talvez isso você tenha observado também. E talvez o teu coração tenha se entristecido com isso. Talvez algumas coisas que acontecem no nosso redor tem te entristecido para você parar. Só que o reino não mudou. Nós temos na palavra que se levantaria falsos profetas. No final dos tempos, a sã doutrina causaria comichões nos ouvidos, e as pessoas levantariam doutores para si. Ou você se esqueceu disso? E aí, quando eu estou diante dessa palavra, eu me pergunto: Senhor, mas o que vai me fazer ver os seus movimentos? Hoje em dia tem sido muito maravilhoso, tem sido louco. Eu tenho visto as igrejas aí que vai para o meio da praça. Irmão, antigamente a gente, pelo menos no tempo que eu me batizei, não tem muito tempo, os batismos eram no batistério. Hoje eu tenho visto as pessoas batizando no meio da rua. Isso talvez tenha causado espanto, porque nós queremos o reino do jeito que a gente quer, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Querido, talvez as pessoas que olharam João sendo levantado naquele tempo, esperavam um João que estava vindo da linhagem de sacerdote, com veste sacerdotal, sabe, com um protocolo montado. João esse que era de uma linhagem de sacerdote. O que nós esperamos de uma linhagem de sacerdote? Um outro sacerdote, um protocolo montado. E aí João vem para o deserto. Eu não sei se você está entendendo isso. João vem no meio do deserto com vestes todas estranhas. Sabe, comendo mel silvestre, gafanhotos. Tô certo, evangelista?
Sabe, a comida dele era diferente. João era diferente. Mas ele estava atraindo a glória de Deus para o deserto. A Bíblia diz que as pessoas iam lá ouvir João. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem dera a Deus levantasse mais profetas como João, louco, mas que fazem a vontade de Deus. Sabe, loucos, mas que estão dentro dos ônibus, sabe, proclamando essa verdade com ousadia. E as pessoas dizendo, olha só, tem gente profetizando lá de uma forma que não é para profetizar. Quem dera a Deus levantasse mais profetas. E eu perguntando ao Senhor, por que, Senhor? O que meu coração precisa ter para que eu não seja igual a Moisés e corra para o profeta e fale, ó, tem gente profetizando ainda lá. O Senhor está aqui. Josué, muito obrigado, Pedro. O que faz o meu coração não ser igual, levado igual de Josué? E o Senhor ministrou algo no meu coração. Sabe por que isso acontece? Porque eles se desviaram do propósito. Sabe quando perdemos tempo com isso? É porque nós nos desviamos do propósito. O evangelho é simples. E qual o propósito, Senhor? Eu perguntei para o Senhor. E aqui é o tema da nossa mensagem de hoje. Carregando a esperança para um mundo desesperançoso. Esse é o nosso propósito. Por que nos perdemos do foco? E qual é o propósito, Orlando? Que propósito é esse? Trazer Cristo para o centro. Trazer Cristo para o centro das nossas vidas. Trazer Cristo para o centro da mensagem. Trazer Cristo para o centro dos louvores. Trazer Cristo para o centro da nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, mas é trazer Cristo para a sua vida. O propósito é maior. É quando Cristo é revelado em nós. E qual é a revelação de Cristo? Está nesse texto aqui de uma forma muito linda. Acho que a maioria aqui, quem não conhece, vai conhecer essa história agora. Nós lemos um versículo que uma mulher se coloca prostrada e toca na orla do manto. A Bíblia vai dizer que essa mulher sofria com uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos que ela padecia de uma doença que era condenável naqueles tempos. Essa mulher que não teve culpa nenhuma, mas obteve uma doença. E Levítico vai dizer o seguinte, que quando uma mulher tiver o fluxo de sangue da menstruação, ficará impura por 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Tudo sobre o qual ela se deitar durante a sua vida, menstruação, ficará impuro. E tudo quanto ela sentar, ficará impuro também. Querido, nós estamos diante de uma mulher que vivia uma impureza há 12 anos, a qual ela não buscou, a qual ela não fez nada para cometer, mas era uma doença, ela foi acometida disso. Obrigado, evangelista. E essa mulher, ela perde a sua saúde. Perdendo a sua saúde, ela perde a sua dignidade de viver. Ela até tinha dinheiro, porque o texto vai dizer um pouquinho mais na frente, você vai entender. Só que ela não tinha saúde. Ela estava impedida de se socializar com o marido, com amigos, com irmãos. Ela foi expulsa da sociedade. Mulher essa que vai caminhar buscando nos médicos para se curar. E aqui começa um outro ponto. Ela já não tem mais saúde. Agora ela começa a gastar tudo que tinha para obter a sua cura. E gastando tudo, a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior, porque agora ela ficou sem dinheiro e não foi curada. Ficando sem dinheiro, agora ela já está doente, está sem dinheiro. Porque pode ser que com um pouquinho de dinheiro alguém ainda tentasse alguma coisa. Porque o ser humano é interesseiro. Mas agora ela perde até o dinheiro, ela não tem mais finanças. Bom, de uma situação que estava ruim fica pior. Me chama a atenção que Jesus ali fazia milagres. Jesus já estava fazendo grandes milagres ali. Agora essa mulher que não tinha saúde, não tinha dinheiro, ela também vai perder algo muito importante, que é a sua identidade.
Porque nem a Bíblia relata o nome dela, ela não era conhecida. Sabe, não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha identidade. E sem essas três coisas, ela foi impedida de uma muito grave. Agora, não bastava só isso para essa mulher que sofria nessa época, não tinha para onde correr. Não ter dinheiro, não ter saúde, não ter mais identidade. Ela não podia mais adorar o Senhor, igual eu e você estamos fazendo aqui. Porque impura como ela era, ela não podia frequentar as sinagogas, ela não podia frequentar o tabernáculo em lugar nenhum. Olha só, querido, que gravidade. Agora, a única coisa, talvez, que se ela pudesse pensar que ela podia fazer, que era adorar o Senhor, ela estava impedida. Por quê? Porque ela era impura. Querido, em outras palavras, essa mulher chegou no fundo do abismo. E quantas pessoas esperam essa situação chegar para olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé? Uma pessoa que vivia para os nossos dias de hoje, sabe, quando nós estamos andando na rua e passamos pelos centros da nossa cidade e olhamos para o lado e há pessoas ali caídas, sabe, sem perspectiva de vida nenhuma. E nós passamos para lá e para cá e lá estão aquelas pessoas. Era mais ou menos isso. Talvez um pouco diferente dos dias de hoje, porque hoje nós temos um livre acesso que Cristo, que deveria estar no centro das nossas vidas sempre, nos trouxe. Ela não tinha, ela não podia adorar. Até isso foi roubado dela. Querido, você está aqui nessa noite, talvez você chegou em um lugar que você olha para o lado, as finanças não dão mais jeito, sabe? Os seus amigos ali não dão mais jeito. Você chegou em uma circunstância difícil, assim como essa mulher chegou. Eu quero te dizer algo. Cristo é o centro de todas as coisas e Ele muda todas as circunstâncias. Se eu pudesse dar uma ênfase nessa mensagem, a mensagem é: eu não quero te trazer essa história, eu quero te trazer o Cristo que mudou essa história. Essa mulher caminhando ali, ela tem um ato, uma ousadia de saber que ela era impura, que ela não tinha identidade, os recursos já tinham ido embora, mas havia algo que ardia no coração dela, por ouvir falar de Jesus. A sua fé fez com que ela se movimentasse em direção ao Todo-Poderoso em meio a uma multidão. Começa ali uma luta, porque eu acredito que ela se viu numa situação da seguinte forma: agora não tem mais jeito. Agora ninguém pode fazer mais nada. Agora acabou. Mas há um que pode fazer todas as coisas, porque ela ouvia falar dele. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Cristo encarnado estava ali. Essa mensagem reveladora estava diante daquela mulher. Havia uma multidão, mas a mensagem estava lá. E ela vai em busca daquilo que ela queria. Querido, ao se colocar no meio daquela multidão, ela vê uma estratégia. Seu coração movido de fé, sabe? Ela é levada a ir até ele e toca na sua orla. Querido, de uma forma instantânea, quando ela toca na orla do mestre, ela é curada. E esse texto é muito lindo porque automaticamente ela sente o sangue estancando. Ela é como se ela dissesse assim: meu Deus, o meu milagre chegou. É verdade o que eles diziam. Tudo aquilo que eu ouvi é verdade. Cristo, a mensagem de Deus, a plenitude de Deus, a exegese de Deus, sabe, o glorioso de Deus está aqui, e é verdade. Eu acabei de ser curada. Eu apenas toquei na sua orla e aquilo que eu tanto orava aconteceu. Aquilo que eu tanto pedia, sabe, aconteceu. Querido, imediatamente ela fica sã, mas algo mais poderoso acontece. Porque todas as vezes que Jesus entra na nossa vida, Ele muda tudo e por completo. Querido, talvez se você está aqui orando por alguém, ou pedindo por você, fique tranquilo que o Senhor não traz sua cura. O Senhor não traz só milagre, Ele traz salvação também. Essa mulher tira algo de Jesus que é extraordinário. Sabe que fé movida é essa? Essa mulher com uma fé tão grande,
ela foi capaz de uma multidão cercando Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: alguém me tocou. E dos 3 evangelhos que relata esse texto, um me chama muita atenção, porque ele fala assim: de mim saiu o poder. Que fé é essa capaz de arrancar poder do mestre? Que fé essa mulher tinha para arrancar poder daquele que é Senhor de todas as coisas? Querido, e mais impressionante é que Jesus olha para ela e fala assim: mulher, a tua fé te salvou. Na verdade, não. Obrigado, Espírito Santo, que me lembrou algo. Talvez, eu acho, vocês podem me corrigir, mas é a primeira vez ou o único texto que Jesus chama alguém de filha. Ele fala para ela: minha filha, a tua fé te salvou. Agora, essa mulher que precisava de uma cura, ela acessa o reino dos céus como filha. Olha só que maravilha. Uma mulher improvável. Era impossível acontecer o que aconteceu nessa mulher. Mas porque Cristo estava passando ali, essa mulher foi curada. Essa mulher foi salva. E desses improváveis que está aqui nessa noite, que eu citei, aqui está um que está pregando para você. Improvável de Deus. Que na nossa ótica humana não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha identidade, estava impedido também de cultuar ao Senhor. Porque os nossos paradigmas proíbem pessoas de cultuar a Deus. Porque nós temos formas, sabe, que colocamos na nossa cabeça de culto a Deus. Sabe? Querido, deixa eu te dizer ao contrário, algo aqui, para te contrariar em algumas situações. Eu não vou falar de doutrina, que nosso apóstolo é doutrinário, muito bom nisso. Mas eu quero quebrar algumas coisas aqui através desse improvável que está aqui, que vivia essa situação, não de doença como essa mulher, mas em alguns contextos parecido com ela. Quero trazer algumas coisas aqui que talvez eu não tenha falado para você ainda e que me chamou a atenção. E engraçado que quando o Senhor vai colocando algumas coisas no nosso coração, a palavra vai ardendo, o Senhor vai te dando, trazendo coisas para confirmar aquilo que é da vontade dEle. Esses dias eu recebi um orçamento para fazer em um lugar. Só que antes de ir para esse lugar, eu fui em um determinado local, porque o rapaz me levaria de carro. E é engraçado que chegando nesse local, era a subida de um morro. E quando eu olhei para uma casa, sabe a janela da memória? A janela da memória começou a abrir. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, porque eu curtia baile dentro daquela localidade ali. Na verdade, eu fui lá uma vez. Quando eu olhei para casa, imediatamente eu lembrei da cena, eu subindo para curtir aquele baile. E aí eu comecei a olhar, eu já identifiquei aquela comunidade, eu fui olhando e eu fui fazendo o trajeto da minha mente, subindo aquele morro. E quando eu cheguei em casa, eu conversando com, não me recordo se eu conversei com Mila, mas eu conversei com a minha prima. E eu falei assim: olha, eu fui lá perto de onde você trabalha hoje. E eu lembrei de uma situação lá. E essa situação que eu lembrei, é que nesse dia que eu decidi curtir o baile, nesse lugar, eu subi nesse morro, quando eu cheguei lá, um rapaz no morro cismou comigo. Ele cismou. Estava lá para curtir, junto com ele, esses bailes da vida como eu curti. E eu vou te trazer algumas histórias aqui também. E ele começou a cismar comigo. Ficou a noite toda me perturbando. Mas só que eu estava lá com 2 amigos de infância, que o pai dele morava lá. Então eles eram nascidos e criados lá também, basicamente. Eles olharam para aquele homem, repreendeu ele. Só que aquele homem cismou em me matar naquela noite. E aí eu fiquei assim, lembrando da história. Eu falei: nossa, quantas histórias, quantas coisas eu vivi. E aí eu lembrando dessa cena, eu lembro que ele ficou ali, eu tive que dormir lá nessa casa desesperado, falando: cara, esse cara cismou comigo, me deixa em paz. Eu só quero curtir o baile. E ali eu fui lembrando também das maravilhas de Deus, de quantas coisas o Senhor me livrou. Sabe, e aí eu desci, eu fui dormir lá, no outro dia eu fui para casa e falei: nunca mais eu volto nesse lugar. E nesse lugar eu não voltei mais, mas continuei indo para outros. E essa história é muito interessante porque eu não tinha 20 anos. Eu não tinha 25 anos. Eu estava no auge da minha juventude, eu tinha 15 anos de idade. Mas a minha trajetória ela inicia com 12, quando eu começo a andar com alguns colegas
E algo que marcou na minha vida também é que por alguns momentos eu parecia essa mulher. Em alguns ambientes que eu entrava, parecia que eu era doente. Mas o problema não estava nas pessoas, mas sim nas atitudes que eu e meus amigos faziam, que era totalmente errado. Eu lembro que em frente à minha casa, lá até hoje ele mora lá, mora um sargento do Corpo de Bombeiro. E quando eu era pequenininho, eu tinha... Pequenininho não, né? Vou reformular aqui. Quando eu era mais novo, tinha 6 anos mais ou menos, 7, 8 anos, ele sempre me levava para o Corpo de Bombeiro, nas festas que tinha lá. E eu achava aquilo encantador, porque tinha brinquedos, sabe? Aquela coisa maravilhosa do militar, sabe? E eu tinha várias fotos na casa dele com ele. Mas eu fui crescendo, e quando eu notei que eu tinha uns 12 anos, eu já não estava mais entrando na casa dele como de costume. Por quê? As minhas atitudes começaram a ficar erradas. O menino de 12 anos que deveria estar estudando, sabe? Deveria estar desfrutando das coisas maravilhosas da vida, na sua juventude, brincando. Começou a beber, começou a se misturar com brigas, começou a se misturar com bailes, né? Quem é mais antigo sabe, os bailes de corredores. Cresci gostando dessa coisa, olha que loucura. Fui apresentado muito novo, imagina eu, pequenininho lá, e aquela coisa. Nem tamanho tinha, mas gostava de estar lá junto com eles. Nem acertava. No começo, evangelista Miguel, eu só ficava olhando. Ia pro Fazenda da Vida, né? Mas aí depois eu comecei a querer estar ali. E isso com 12, 13 anos, 14 anos. E aí eu comecei a beber, comecei a usar droga, comecei a experimentar um monte de coisa. Agora, como essa mulher que de uma forma saudável estava sendo anulado de acessar alguns lugares, não por causa das pessoas, escuta isso, mas era por causa das minhas atitudes erradas que eu fazia, eu não entrava mais em alguns lugares que eu entrava. Daqui a pouco, aquele menino que foi crescendo dentro de uma família que 80% serve ao Senhor, sabe, que deveria estar desfrutando das melhores coisas do reino, comecei a desfrutar várias coisas erradas. E ali eu comecei a perder a segunda situação, parecido com essa mulher, porque não estuda, não trabalha, só faz besteira, não tem dinheiro. A mente começa a entrar muitas coisas erradas. Logo, a identidade vai sendo perdida. Porque as pessoas já não olhavam mais para o Orlando. Olhavam já para as atitudes que eu cometia. O menino que com 14 anos, 15, vai experimentar a cocaína. E aí o seu local de convívio começa a ser esses lugares, sabe, que não é para acessar. Sabe, começa a se desviar do propósito a qual Deus me chamou. Deus me criou. Sabe, nós temos um propósito que Deus nos chamou e nos criou. As circunstâncias foram se perdendo. E aí eu vou começando a acessar esses lugares. E eu vou começando a acessar coisas ruins. E a identidade vai se perdendo. Algo que eu glorifico ao Senhor é que o Senhor restaura a identidade. Sabe, o Senhor restaura caráter perdido. O Senhor restaura tudo. O Senhor restaura o pecado, como foi ministrado aqui no louvor. O amor do Senhor restaura tudo. É restaurador, sabe? A soberania de Deus é maravilhosa. Sabe, algumas coisas vêm para tentar impedir, sabe, o agir de Deus na nossa vida. Sabe, algumas coisas pequenas vêm tentar roubar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, Deus tem grandes coisas para nossas vidas, para nossas famílias, mas às vezes somos distraídos daquilo que o diabo quer para roubar aquilo que Deus tem para nós. E com isso o diabo vai conseguindo, quando vamos nos perdendo, quando o nosso olhar começa a olhar para as coisas humanas, quando aquilo que tão de perto nos rodeia, rouba a nossa atenção. Sabe, coisas pequenas diante de um reino tão grande. E aí a gente vai se perdendo do propósito. E querido, é tão triste quando a gente se perde do propósito. E aí um jovem que deveria estar estudando, está usufruindo de grandes coisas. Sabe, daquilo que Deus tinha. Sabe, das promessas de Deus para minha família e para minha casa. Isaac está vindo aí. Aquele que ri. Sabe, Deus é maravilhoso. A Valentina está aí, que ama o reino. Mila chega na minha vida. Sabe, tudo isso que Deus tem para nós. Uma família, restauração. Sabe, Deus tem grandes coisas para nós. Mas por um período, eu estava perdido.
e continuo a trajetória da minha vida com 16, 17 anos. E querido, 18 anos, dias e dias longe de casa, fazendo coisas erradas, minha mãe chorando bastante. E um certo dia, alguém que entendeu o propósito do reino me encontrou. E é maravilhoso quando você se encontra com alguém que entende do propósito de Deus. Agora eu que andava nas ruas, perdido, sem acessar alguns lugares, impedido de adorar a Deus, porque eu tinha na minha cabeça que a igreja era lugar de gente perfeita, de gente santa, de gente, sabe, que vive a magnitude dessa terra, de gente, sabe... Ora, eu olhava para mim e falava, meu Deus, e de verdade não sou digno. Que dignidade eu tenho de buscar ao Senhor? Que dignidade eu tenho de estar na casa de Deus? Eu só faço coisa errada. Sabe, tudo que está ao meu redor é pecado. Tudo que os meus amigos... E cara, todas as vezes que Mila vai para minha família, ontem nós estávamos lá, a gente ouve algum cenário que aconteceu com os meus amigos que nasceram comigo. É sempre alguém, eu chego lá, minha irmã fala, Orlando, tu lembra do fulano? Meu coração já aberta, eu lembro. Ele está assim, assim, assim. E da mesma forma que eu fico muito triste, meu coração se entristece muito, porque... ele fez parte da minha história. Alguns eu estou em contato constante, porque eu preciso declarar para ele esse Cristo, sabe? Que restaura caráter, que restaura dignidade, sabe, Vitor? Que restaura a identidade. Essa manifestação da glória de Deus. Sabe quando eu me assento com você, que eu me assentei com o seu irmão e falei, irmão, aonde você estiver, eu tenho certeza que você carrega a glória e coisas grandiosas vão acontecer, porque Cristo habita dentro de você. Sabe? Eu declaro para ele, mas ainda assim eu recebo notícia triste. Mas eu me deparei com um cara que era apaixonado por esse reino, que não tinha protocolo. Quais protocolos, Orlando? Eu não sei. Eu só sei que esse cara era tão louco que certa vez ele me chamou para ir na célula junto com ele. E aí eu fui na célula. E célula é um lugar muito interessante, deixa eu te dizer algo. Sabe, eu cheguei num ambiente assim muito diferente. Qual a diferença, Orlando? Todo mundo de chinelo, todo mundo tranquilo, sabe, numa sala de casa. Porque para mim culto a Deus era um local igual nós estamos. Para mim culto a Deus tinha um protocolo certinho. Aí eu chego lá, eles estão sentados em volta um do outro. E aí esse rapaz me chama para lá e vamos nos assentar, eu, Bernardinho, lá naquela célula. Sabe, sentado lá, começa a manifestar o reino de Deus de uma forma muito simples. Uma canção... uma dinâmica, uma palavra. Eu que achava que era inacessível, porque não tinha mais identidade, achei um lugar acessível, onde Deus manifestava a sua glória, de uma forma muito simples. Impactado com aquela palavra que foi lançada ali, com aquele ambiente gostoso, sabe, com aquele lanche maravilhoso no final. Né, Felipe? Foram eu e mais alguns dos amigos, sabe, daquele jeito, né? Aí eles chegaram pra gente e falaram assim, ó, fique à vontade, vocês podem comer. Eu falei, que bom, porque a gente tá com fome. Mas passou a semana, na semana seguinte, nós fomos na verdade nós estávamos nos preparando para ir para uma noite. E nós estávamos no bar, bebendo. E quando nós estávamos no bar, vem aquele rapaz e olha um para o outro, porque foram eu e alguns amigos. E a gente falou, ih, rapaz, olha quem está vindo ali. O rapaz da célula. Não olha para ele, não. Não olha para ele, não. Que ele vai ver a gente aqui, bebendo. Querido, mas algo me marcou. Eu conto isso há 12, vai fazer 13 anos, que eu conto esse mesmo testemunho. E eu vou morrer contando ele.
Aquele rapaz entra dentro do bar e de uma forma muito constrangedora, não fala nada. Ele nos abraça e fala assim: que bom ver vocês. Eu só vim aqui dar um abraço e dizer que eu amo vocês. Aquele cara nem conhecia a gente. Querido, aquilo ali para nós foi constrangedor. Nós estávamos esperando o quê? O julgamento, a lei. Mas ele veio com a graça redentora. Ele veio com Cristo, que, querido, antes de nos condenar, nos perdoa. Querido, Cristo que morreu para nos salvar. Querido, que em meio a sujo, no lamaçal do pecado, Ele nos ama. Cristo esse que não olhou para a forma que ela estava, não olhou para a circunstância, não olhou se ela tinha dinheiro ou não, não olhou para nada. Na verdade, Ele salvou. E querido, eu quero falar algo bem importante com você nessa noite, que eu não posso deixar de te falar isso. Eu quero mexer com você aqui agora, nessa noite, porque hoje é noite de salvação. Hoje é noite de restauração. Se você está sentado numa célula, querido, eu preciso te dizer isso. E você olha, passa semanas e semanas, você olha para o lado e você não vê um perdido, querido. Você está fora do propósito, porque célula é sinônimo de perdido. Célula é sinônimo de perdido. Os perdidos precisam estar ao nosso lado. Eles vão experimentar da glória de Deus como eu experimentei, porque um homem decidiu me apresentar Cristo. E eles vão experimentar isso através de você. Deixa eu te dizer algo aqui. O que nós estamos vivendo não é brincadeira. Quinta-feira passada amanheceu uma cabeça no centro de Coelho da Rocha, cortada. Em dia de feira, meu irmão, isso é diabólico. Já é o terceiro no bairro do Parque Leão de Coelho da Rocha, que eles, na guerra do tráfico, cortam a cabeça. Nós não estamos vivendo isso longe, querido. Nós estamos vivendo isso aqui do lado. Se isso não te choca, tem alguma coisa dentro de você que está errado. Querido, você fugiu do propósito que Deus te chamou. Se você tem se importado, querido, enquanto eu preparava essa palavra, uma pessoa chegou para mim, evangelista Renan, e falou assim: Orlando, eu não aguento mais, são tanto propósito. Essa pessoa é da minha família, não é daqui não. Agora o pastor inventou de levantar 200 cadeiras, porque lá tem 100. E domingo a domingo é propósito para que tenha ar-condicionado. É propósito para que tenha mais cadeira. É propósito. Cara, aquilo ali mexeu tanto comigo que eu falei: se tem 100 cadeiras e o teu pastor quer mais 100, você está olhando para as cadeiras. Cara, olha para as pessoas que vão se assentar nela. Você perdeu o propósito. Querido, o evangelista Leonardo trouxe algo aqui poderoso. Moisés manda 12 espias na terra que Deus prometeu. Entre os 12, 10 volta com um diagnóstico todo ruim da terra. Mas a terra tem gigantes. O povo é numeroso. Eles estavam olhando para aquilo que é pequeno diante de Deus. Seja como Josué e Caleb, querido. Olhe
Na terra tem até gigante. Eles são até numerosos. Mas Deus disse que Ele nos entregaria a terra. Então a terra é nossa. Olhe para o propósito, eu tenho certeza que você vai se desviar daquilo que tem te paralisado. Querido, muitas coisas acontecem mesmo. E eu quero dizer nessa noite, quem dera a Deus levantasse mais profetas. Eu vivo assim. Passou-se alguns dias. Essa mesma pessoa que me falou da cadeira, ela me falou assim: evangelista Michel, eu quero te mandar umas fotos. E ela me mandou umas fotos. Era meu irmão voltando para Jesus lá. Como eu chorei, porque eu sou chorão. E aí eu fui e liguei para o meu irmão na mesma hora. No próximo domingo, quem voltou para Jesus foi o meu primo. E eu falei para ela assim: eu te falei, o teu pastor é pastor de visão. Acompanha ele. Agora as 200 cadeiras vêm, não vem? Querido, eu quero mexer contigo que nós estamos diante de um grande propósito. Talvez vocês tenham olhado e falado assim: quantos são os desafios, quantas coisas nós temos, quantas coisas, querido, isso aqui é terreno. Ou você ainda não entendeu isso? Temos sim muitos desafios, e são muitos desafios mesmo. Quando você não tiver condição, o Senhor te conhece e sabe que você não tem condição. Junte-se ao seu pastor, junte-se diante dessa obra. A minha oração é para que Deus levante mais profetas. Grande é a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Cristo está sendo manifestado aqui. Há uma obra redentora que o Senhor entregou em nossas mãos. Sabe, isso aqui literalmente está pequeno, vai se expandir para lá e vai ficar pequeno, porque nós temos sede da presença de Deus. Nós temos sede de manifestar a glória de Deus, querido. Hoje quem vai manifestar nessas mulheres que vivem como a de fluxo de sangue é você. Cristo manifestará a glória dele através de você. Esse é o nosso propósito. O que tem feito a gente sentar em algumas rodas e perder alguns tempo. Querido, vai acontecer algumas coisas mesmo, mas a gente precisa entender que Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor de sua glória. Nele habita toda a plenitude da divindade de Deus. Ele veio manifestar Deus. Ele fez maravilhas para manifestar a glória do Pai. Por meio dele os coxos andaram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos. Querido, os mortos ressuscitaram. Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Por isso que eu iniciei com aquela oração, porque Ele é o mesmo. Querido, se você perdeu a esperança, Deus te trouxe aqui para restaurá-la. Se você perdeu a esperança nas pessoas, não tem problema. Não perca a esperança no Criador. Ele vai restaurar a esperança nas pessoas. Ele vai restaurar o seu coração. Ele restaura caráter. Sabe, Ele restaura. É Cristo que restaura tudo na nossa vida. É Cristo que coloca tudo para o seu devido lugar. É Jesus, querido, é Jesus. Sempre foi Jesus. Caminhando para o final. Como é que eu preciso estar, Orlando, depois de uma mensagem dessa? Como é que eu preciso me posicionar?
Como é que eu preciso me posicionar diariamente? O que eu preciso fazer para estar sempre dentro do propósito de Deus? Deixa eu te dizer que é bem simples, porque o Evangelho de Jesus é muito simples. Havia uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola das 10 virgens. E essa parábola é muito interessante, porque o texto iniciando dizendo que havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 imprudentes. Porém, as 10 era virgem, as 10 era separada, as 10 dormiram, as 10 saíram com azeite. E o que diferencia as 5 das outras 5? Muito simples. Prudência. O texto fala isso, né? 5 era prudente, 5 nécia. Bem tranquilo, né? E o que é ter prudência? Ter prudência, eu te pergunto nessa noite, é ter azeite? Não. Ter prudência é ter azeite na hora certa, quando o noivo vier. Ter prudência é continuar da mesma forma que Jesus te chamou. É permanecer com o azeite. É permanecer tendo o azeite até a hora dele vir. E ter azeite é ter foco nos propósitos de Deus. Não perca o propósito. Não deixa o diabo te roubar. E se você está aqui nessa noite e não sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, Ele vai se manifestar a você. Deus quer se manifestar a você. Deus quer se revelar a você. Preste atenção, eu iniciei trazendo Moisés para te contar um contexto de uma história. Moisés, ainda que cansado, por causa de muitas murmurações, Moisés, ainda que não entra na terra que o Senhor prometeu para aquele povo. Presta atenção nesse texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 2 e 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Querido, Moisés não entra na terra prometida, mas ele contempla o prometido. Porque nós precisamos permanecer até contemplar o prometido das nossas almas, o prometido das nossas vidas. Permaneça firme no propósito que Deus te chamou. Permaneça firme, independente das circunstâncias. Não saia da onde Deus te colocou. Não saia do propósito de Deus para a sua vida. Não saia em meia circunstância. Os propósitos de Deus permanecem o mesmo. Quem mandou você sair daquilo que Deus te chamou? Improvável. Assim como nós. E ser improvável é o impossível, sabe? É o inacreditável. As pessoas desacreditam mesmo. As pessoas desacreditam, talvez estão olhando e dizendo, é impossível. Mas eu quero te dizer que há um Deus que continua a fazer o impossível. Se coloque de pé, querido. Nós iremos ministrar e deixa o Espírito Santo ministrar em você. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. É noite, quebra os paradigmas que têm tentado te paralisar. Viva os propósitos de Deus com intensidade.
Para de dar desculpas. Para de deixar o pecado te paralisar. Chegou o tempo. Vamos parar. Intensidade no reino. Intensidade nas coisas de Deus. O Senhor te chamou para você ter intensidade. O Senhor te chamou porque você é dele. Você faz parte do reino de Deus. Vamos entoando essa canção. E o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Nós iremos fazer alguns momentos aqui. Esteja atento àquilo que Deus tem te chamado. Vamos. É noite. Junto à poça estava eu, quando Os propósitos de Deus na sua vida. viu a sede que havia. É noite dos propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Sem me ouvir, conheceu. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.